A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 5, do versículo 12 a 16. Naquele tempo, aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, a Rádio Rural de Natal, programação totalmente evangelizadora, necessitando agora que todos procurem sintonizar a 91.9 e também ser sócio ouvinte, participando, ouvindo, acompanhando toda a programação e ajudando com a sua oferta generosa, para a gente manter esse instrumento de evangelização há mais de 60 anos na Arquidiocese de Natal. E hoje o Evangelho, se a gente se lembra de ontem, Jesus entrou na sinagoga em dia de sábado e quando leu o livro do profeta Isaías, ele disse que aquela profecia estava se cumprindo naquela hora. Ele era justamente o que o profeta tinha anunciado, o que estava ungido pelo Espírito Santo para anunciar boa nova aos pobres, para libertar os prisioneiros, recuperar a vista dos cegos, para limpar os leprosos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Então, meus irmãos, não só aquela palavra estava se cumprindo há 2000 anos, como também ela está se cumprindo hoje entre nós. A gente acabou de ouvir a cura de um leproso e é interessante a gente observar os movimentos, né? As atitudes, os gestos. Primeiramente, Jesus está realizando o seu programa. Ele veio para purificar os leprosos, para ressuscitar os mortos. Esse é o programa de Jesus. Depois Jesus saiu para uma cidade, não diz o nome da cidade, mas era ali perto, na Galiléia, perto de Nazaré. Ele tinha estado em Nazaré no sábado e agora ele saiu e encontrou este homem que caiu aos seus pés. Vejam que gesto do homem, sem saber ainda quase nada, eu acho, ele devia conhecer a lei antiga, era um homem leproso. A lei diz que ele deve ficar afastado. A gente pode ler em Levítico 13 e 14. Quando uma pessoa tiver na pele uma inflamação, produzirá suspeita de lepra.
Então o sacerdote vai examinar e o doente deve ficar impuro, foi declarado impuro se ele tiver com a lepra na pele. E ele ficar isolado durante 7 dias. Depois, se continuar, essa pessoa vai ficar sempre afastada do convívio com os outros, para não transmitir, para não contaminar. É a doença transmissível. Nós também conhecemos recentemente a Covid, né? Onde nós ficávamos isolados também. Pois bem, isso aconteceu naquele tempo com Jesus e era uma situação difícil, mas aquele homem, quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele demonstrou aí que naquela pessoa se encontra o poder de Deus, a divindade. Ele prostrou-se de joelhos. Você só adora a Deus. E na mesma hora ele fez um pedido, uma súplica. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Olha que oração belíssima. Quantos de nós não estamos também em situações semelhantes? E certamente nos ajoelhamos diante do Senhor Deus e certamente rezamos. Eu vi uma oração nesses discursos de posse de prefeito. A prefeita disse que quando ela estava na ação de graças da missa da sua posse, ela, quando foi falar no momento do juramento, ela disse que naquela hora não tinha oferta para dar, mas ela queria dar o mandato dela em benefício da comunidade, colocar os projetos que existem para fora, tratar o povo com dignidade. Olha aí que oração bonita, não é? E é um exemplo. Portanto, aqui a gente vê o homem rezando e sabendo, porque ela também disse que aquele mandato dela é de Deus, foi Deus que deu. É o poder de Deus, então Deus tem o poder, não é? Todo o poder emana de Deus. Ninguém se mantenha, né? Se considere dono, poderoso. Jesus no julgamento diante de Pilatos disse: nenhum poder lhe foi dado se não vier de Deus. Então esse homem aqui reconhece Deus como poder de Deus. E Jesus coloca a mão, o gesto de Jesus é belíssimo. Eu quero e você vai ficar purificado. Colocou a mão, tocou. Ninguém podia tocar no leproso. Jesus quebra esse preconceito. Eu quero. E diz que a lepra imediatamente saiu do homem. Portanto, Jesus usou a Bíblia. O Antigo Testamento, a lei, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito. Olha o que é que está escrito aqui. Javé falou a Moisés: esta é a lei a ser aplicada ao leproso. No dia de sua purificação, ele será conduzido ao sacerdote e o sacerdote sairá do acampamento. Depois do exame, se verificar que o leproso está curado da lepra, mandará fazer para o leproso ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura, escarlate e hisopo. Então aqui está no capítulo 14 de Levítico. A gente tem que ler a lei antiga para a gente poder... Lendo o Evangelho a gente vai entendendo a lei antiga. E se você perguntar: e hoje, como é que a gente sente que Deus está libertando, né? E continua libertando o povo de suas enfermidades? Através dos sacramentos e do Evangelho. Então, Jesus aqui, ele mostra um equilíbrio muito importante. Ele está no meio da multidão,
está curando e libertando, mas ele também se retirou, diz o Evangelho, para um lugar solitário, onde ele ficou em silêncio e oração. Então, meus irmãos, essa é a lição de hoje. A vida vai melhorar, nós vamos sair desse agito e vamos procurar nos refugiar e encontrar Deus no silêncio do nosso coração. E agora rezemos dizendo: ó Deus Todo-Poderoso, por meio da estrela revelastes aos magos o nascimento do Salvador do mundo. Manifestai também em nós o mistério de Cristo, para que cresçamos sempre mais na adesão a Ele, que é Deus, e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 5, do versículo 12 a 16. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.